Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes, bem como das proposições apresentadas. Senhor presidente, um ofício do vereador Coronel Paixão, ofício do deputado Kleber Verde, da Câmara dos Deputados, ofício da Celesc, uma indicação, vereador Pedro de Assis, vereador Herádio, indicação, várias indicações desse vereador, requerimento do vereador Pedro de Assis, projeto de lei do vereador Coronel Paixão, projeto de lei do vereador Célio João, projeto de lei do vereador Herádio, desse mesmo vereador, projeto de lei do vereador Dr. Ricardo, projeto de lei do vereador Pedro de Assis, e são esses os expedientes, senhor presidente. Lê mais o expediente aí. Mais um requerimento de vários senhores vereadores. Ok. Fechado. O horário do grande expediente será destinado a atender o requerimento de autoria do senhor vereador Ricardo Camargo Vieira, com a apresentação do senhor Cássio Taniguchi, coordenador do projeto do Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. Solicito aos senhores vereadores, pode ser vereador Afando Boplé e César Belano Farias, para que faça adentrar ao plenário e ocupe seu lugar à mesa o senhor Cássio Taniguchi, coordenador do projeto Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. Solicito o registro da presença das seguintes autoridades. Coronel Lanes Randal Prates Marques, diretor técnico da Superintendência de Desenvolvimento Regional, SUDERF. Senhor Thales Augusto Pereira Nunes, engenheiro civil do IPUF. Senhor Guilherme Furtado Carvalho, assessor técnico do IPUF. E senhor Maurício Bach, engenheiro civil da Diretoria de Planejamento do IPUF. Convido o senhor vereador Ricardo Camargo Vieira, segundo secretário dessa casa, hoje está aí como primeiro secretário ad hoc, para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, senhor Cássio Taniguchi, coordenador do projeto PLAMOS, Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis, vereador professor Lino, demais vereadores e autoridades que nos brindam com sua presença, assim como os cidadãos e cidadãs que se fazem presentes aqui na sessão e aqueles que nos acompanham via TV Câmara. Para nós, da Câmara de Vereadores, é uma satisfação tê-lo, senhor Cássio, aqui junto conosco, para, além de qualificar ainda mais o debate que essa Casa Legislativa tem se arvorado em relação à mobilidade urbana do nosso município, problema esse intrínseco à nossa organização urbana ou desorganização urbana. Também para nós é um tanto relevante o seu conhecimento mais recente, pautado pelo estudo que foi realizado aqui na Grande Florianópolis. E destaco essa ideia da Grande Florianópolis, pois a Câmara de Vereadores tem constituída a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, isso desde a legislatura passada, e desde a legislatura passada, com
a ajuda de vários órgãos do município de Florianópolis e da Grande Florianópolis, nós avançamos em alguns diagnósticos. E isso o professor Lino também tem muita capacidade para nos brindar em relação ao seu conhecimento, professor da Universidade Federal, arquiteto urbanista, doutor na área. E com a sua participação, nós, na frente, pudemos fazer alguns diagnósticos. E o principal dele é que a mobilidade urbana está intrinsecamente ligada ao planejamento urbano, ao plano diretor e à organização de como que a cidade se dá. Um tanto a gente tem insistido na ideia de que o problema de mobilidade urbana reside na necessidade de não haver tanta mobilidade urbana, das pessoas elas se fixarem em termos de residência, moradia, trabalho e ter sua vida circunscrita à centralidade onde essa pessoa vive e, a partir disso, desenvolver o seu cotidiano, pautando principalmente a caminhabilidade, não é, professor? O termo que a gente mais adota recentemente, e outros modais, a partir, então, da necessidade de um modais que possam privilegiar o transporte cicloviário, o transporte coletivo e, como último recurso, o uso do automóvel. Hoje, em Florianópolis, a gente convive com um índice de automóveis por habitante extremamente elevado, e a organização urbana da cidade de Florianópolis e do entorno faz com que o problema da imobilidade urbana se agrave. Nós fomos, como disse, pautados pelo resultado do Plamos e um tanto da nossa conversa aqui e prestação de informação para a cidade de Florianópolis em relação a esse estudo. O estudo ele é vultuoso, tem muitas informações, muitas dessas informações se encaixam com o que a gente tem estudado, o que a gente tem proposto, inclusive, de soluções para a cidade, e junto com o estudo já vieram algumas soluções apontadas. Então, é importante aqui para os vereadores, para a Câmara Municipal, ter um pouco mais do aprofundamento dos dados que a pesquisa revelou, e a gente também tem o interesse de fazer o questionamento, entender um pouco mais das soluções apresentadas através do Plamos. Nós consideramos um grande avanço o governo do Estado ter se proposto a tomar nas suas mãos a iniciativa de trazer uma solução mais global para região da Grande Florianópolis. A gente considera isso como um grande acerto, visto que pensar única e exclusivamente um dos municípios da Grande Florianópolis, principalmente os 4 principais, seria um equívoco. E a gente gostaria de aprofundar as soluções apresentadas, visto que a solução apresentada que mais repercutiu foi a indicação de que a grande solução, ou a solução para grande parte dos problemas, seria o modal do Bus Rapid Transit, né, o BRT. E a gente gostaria de aprofundar um pouco as ausências dos outros modais, visto que grande parte dos teóricos em torno da mobilidade urbana e do urbanismo colocam a necessidade de integração intermodal. Então, a ausência, novamente, né, do transporte marítimo, a ausência de outros modais, como VLT. Destaco aqui também a ausência nesse estudo de uma insistência da municipalidade, muito questionada por essa casa, e que nos momentos em que nós da casa questionamos, nós, os questionadores, fomos questionados também, que era a iniciativa da municipalidade de utilizar um modal do teleférico, num custo elevado, e que agora, nesse momento, está secundarizado, terciarizado ou até esquecido dentro da prefeitura, né? Modelo esse que foi autorizado pela Câmara de Vereadores, um recurso elevado, um projeto aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Então, nós gostaríamos de dialogar
Doutor Cássio, nesse sentido, né, de entender um pouco mais sobre o diagnóstico que foi feito e as soluções apresentadas. E agradeço já a presença do senhor aqui, a presença das autoridades também, que vão brindar a gente com um debate qualificado para a cidade de Florianópolis, para a Câmara, para as pessoas que aqui residem. Obrigado. Cumprimento o vereador Ricardo Camargo e convido para fazer uso da palavra o senhor Cássio Taniguchi, coordenador do projeto de plano de mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Você tem aí o tempo que você achar necessário. Tá? Okay. Tá ótimo. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui nesta igreja, casa, vereadores, cumprimentar o nosso presidente, vereador Rádio Gonçalves, presidente desta Câmara, vereador Ricardo Camargo Vieira, que fez esta introdução sobre a questão de mobilidade, também ao nosso vereador, arquiteto, urbanista, Lino Pérez, já conhecido de longa data. E é sempre muito bom poder dialogar e discutir a questão do planejamento, especialmente da mobilidade, e que constitui hoje talvez um dos maiores problemas da nossa Florianópolis. Eu vou fazer uso assim, de umas projeçõezinhas para poder melhor explicitar essa questão, e gostaria que o nosso colocasse o primeiro slide, que é exatamente esse pacto metropolitano que resultou de um processo de ajustes, tanto com os prefeitos da região, quanto o prefeito da capital, o prefeito César Souza Júnior. E nada mais oportuno do que estarmos aqui discutindo essa questão da mobilidade, uma vez que a Câmara Municipal, as câmaras municipais, portanto, vão exercer uma importância fundamental dentro desse processo. Então, vamos lá, na sequência, mostrar rapidamente o que vem a ser essa questão da mobilidade. A gente vê o quanto o automóvel ocupa o espaço urbano destinado às pessoas, enquanto um sistema BRT, um sistema de ônibus em pistas exclusivas, dá condições de uma fluidez de deslocamento bastante elevada. Na sequência, nós vamos ver o quanto de espaço um ônibus ocupa, as bicicletas, consequentemente também um excelente modo de transporte, e contrapondo o número elevado de automóveis que congestionam as nossas vias. Normalmente, a proporção de passageiros por veículo, no caso do automóvel, é 1,2 passageiros por veículo, portanto, é um transporte puramente individual, além, naturalmente, de causar muitos problemas dentro da cidade. E aqui nós vemos a necessidade cada vez maior, porque as cidades crescem, ultrapassam seus limites, e é necessário pensar nas cidades onde há uma conurbação muito grande em relação à capital. Então, no caso específico, há uma região metropolitana já definida em lei, que tem essa necessidade de uma solução conjunta, sem o que, muitas vezes, o sistema de transporte não se sustenta e não se viabiliza. Então, é necessário pensar na região como um todo, e, é claro, com todos os problemas que uma região metropolitana possui na área de saneamento básico, de habitação, meio ambiente, enfim, todos aqueles problemas comuns às regiões metropolitanas. E tem um exemplo
de Curitiba, mas muito rapidamente, a necessidade dos planos diretores contemplarem essas 3 dimensões que fazem com que a cidade se oriente melhor, cresça de uma maneira adequada, que basicamente é o uso do solo, o transporte de massa e o sistema viário. Todo ele pensado segundo uma única diretriz. E, naturalmente, vamos lá, tem também alguns aspectos, as 3 outras dimensões, tanto social, econômico e ambiental, que formam aquilo que nós denominamos desenvolvimento sustentável, que andou bastante em moda durante alguns tempos. Agora, a palavra da moda é mobilidade, mas vamos lá. E aqui em Florianópolis, o que acontece em termos de estudos, planejamento? E em Florianópolis teve uma ação decisiva, tanto do governo do Estado quanto do BNDES. O BNDES entendeu que era necessário pensar a região metropolitana como um todo. A região metropolitana da Grande Florianópolis é composta por 9 municípios, muito embora o Plamus tenha estudado 13 municípios, de uma região metropolitana com 22, a Grande Florianópolis com 22 municípios, que poderão ser incorporados na medida em que houver conurbação e houver, naturalmente, uma interação muito forte. E uma das primeiras constatações, é importante destacar que o BNDES financiou esse projeto todo, custou mais de 10 milhões de reais e estabeleceu uma série de parâmetros. Eu não detalhei muito aqui, mas, fundamentalmente, pesquisas de origem e destino, que nós vamos ver na sequência, e várias outras medidas que levaram à condução do plano. Mas a primeira constatação é de que o transporte individual aqui em Florianópolis, na região, é predominante. 48% dos deslocamentos aqui na região metropolitana são realizados através do transporte individual, seja automóvel ou moto. Comparando com outras cidades, a gente vê Rio de Janeiro com 21, Belo Horizonte com 25, até São Paulo, né, com 32, Curitiba, infelizmente, aumentou muito, 33%, originalmente era 25%, onde se conclui que o sistema de transporte público não está atendendo às necessidades da população, e Florianópolis, infelizmente, 48%, é muito acima da média brasileira, comparável talvez até com Brasília, que foi feita e planejada para o automóvel, onde lá o deslocamento por automóvel é 50%. Então, a pesquisa, ou as pesquisas que foram realizadas, foram inúmeras, pesquisa origem e destino residencial, todas essas frequência de ocupação de ônibus, entrevistas, inclusive durante o verão, para ver o impacto das pessoas em férias e também visitantes, né? Levantamentos das linhas de transporte público, inclusive a velocidade do sistema, as oficinas que foram realizadas ao longo desse período, foram mais de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que demorou o plano, com pesquisas exaustivas e propostas bastante consistentes, né? Vamos lá. Então, a constatação que a gente vê é que tem uma estimativa de investimentos da ordem de 4,6 bilhões, sendo que 48% para o BRT. E, obviamente, nós teremos também vários outros investimentos que estão em realização, por exemplo, a ponte Hercílio Luz, o restauro total da ponte, e também outras obras que deverão ser implementadas, as ciclovias, áreas de pedestre, áreas nós chamamos de velocidade mais controlada, etc., etc. Essas questões que o vereador levantou, né, do comparativo de modais, está também contemplado, né? Eu não trouxe exatamente o slide que corresponde a essa avaliação econômica e financeira que foi feita dos vários modais. Foram estudados, por exemplo, o VLT,
que todo mundo, maravilha, né? Tem um VLT realmente muito bom. Infelizmente, aqui no Brasil, 2 VLTs ainda não estão em condições de operar, no caso de Cuiabá, Fortaleza, por exemplo, e monorail também foi avaliado. Só que no caso do monorail, o investimento é muito maior, mais do que o VLT. Enfim, comparando todos os benefícios custos desses vários modais, BRT, VLT, monorail, chegou-se à conclusão de que a melhor solução, mais econômica, é o BRT. Primeiro, pela facilidade de implantação, segundo, pela rapidez, enquanto outros modais levariam pelo menos 5, 6 ou até mais anos, coisa que a gente não pode esperar. Então, nós temos aqui então esses investimentos que estão sendo realizados, basicamente os 4,6 bi, e que são investimentos já praticamente programados, né? Não é assim uma ideia. Então, é realmente uma realidade. E aqui nós vemos, né, a rede proposta, que nós chamamos de H. Né? H porque é composta pela BR-101, pela Via Expressa, né, 282, pelo anel central, que a Prefeitura está implantando, e o ramal do outro H, que é a SC401, SC405, e chegando até o novo, através de novo sistema viário, até o sul da ilha. Enfim, esse forma um H. E também a gente tem, não pode perder de vista, a execução do contorno da BR-101, que está em franca execução. E aqui a gente vê mais ou menos o que se pretende em termos de solução. A ideia, por exemplo, esta é a Via Expressa, onde o DENIT já possui um projeto. Muitas vezes as pessoas dizem, não acredito que isso aconteça, mas o projeto básico está pronto. Havia, há algum tempo atrás, recursos da ordem de 140 milhões para começar a implantação da Via Expressa, que é composta por um BRT no centro da pista, mais 3 vias ao lado, além, futuramente, de vias marginais. Ou seja, daria condições plenas de uma fluidez de trânsito muito boa. Às vezes as pessoas não acreditam, isso aí é um sonho e tal. Bom, vamos ver se a gente consegue viabilizar, né? Então, eu acho que são coisas que, por exemplo, esta é uma concepção artística da Via Expressa. Podem ver aí a pista central, com BRT, as 3 pistas na sequência, com as marginais, ciclovia, aquela faixinha vermelha, calçada. A ideia é transformar a Via Expressa numa via urbana, que é o que se pretende, uma vez que lá passa a maior quantidade de pessoas. Né? São mais ou menos 11 mil passageiros por hora sentido, fora os automóveis, né? Que realmente chega talvez a uns 18 mil passageiros hora sentido. É o trecho mais carregado do sistema BRT aqui de Florianópolis. E aqui mais uma concepção de como isso aconteceria com as estações. Outro detalhe importante, quando você tem 3 vias em nível rodoviário, você tem que ter marginais do lado esquerdo e do lado direito. Né? São vias marginais, o que é muito bom para o BRT, porque permite ultrapassagem quando, eventualmente, acontecer uma estação de transferência, uma estação do sistema de transporte do BRT. Né? Terminal Capoeiras, por exemplo, pode ser uma coisa bem interessante, pode ser utilizado como um ponto de acumulação. Bom, e aqui mais um exemplo de como é que isso funcionaria. Vamos lá. Aqui a famosa SC401, que também terá que passar por uma remodelação completa quando da implantação do BRT.
que, imagina-se, passe a ter essa característica. Na via central, com o BRT, as duas pistas adjacentes e também pistas marginais, especialmente onde há um comércio muito intenso. É lá exatamente onde tem, desde o shopping até todo aquele complexo, né, do centro administrativo e outros prédios, escritórios que estão acontecendo lá e que vai realmente dar um belo congestionamento lá. Então, esperamos que as pessoas utilizem o transporte público. Também na BR-101, uma ideia também de como poderia acontecer, né, de ter uma urbanização adequada. Podem ver como pode eventualmente ser feito. Nós estamos em negociações tanto com a concessionária, que no caso é a Autopista Litoral Sul, Artéries, quanto com a NTT. Estamos já desde o ano passado tentando negociar essa cessão, ou pelo menos um compartilhamento dessas vias, né, para que a gente possa utilizar como eixo de BRT. E, ao mesmo tempo, muitas outras intervenções, né, como esta, da Mauro Ramos, vamos lá, que vai ter uma exclusiva. Aí, no caso, é faixa exclusiva, não uma pista exclusiva, dando prioridade para o transporte público, né? É um eixo muito importante e precisa ser revitalizado. Obviamente, isso implica na mudança do estacionamento, que hoje é feito em cima da calçada e que atrapalha tremendamente o fluxo de pessoas, bicicletas, enfim, tudo aquilo que vem na sequência. E até mesmo as servidões de passagem, que algumas estreitíssimas, né, tem servidão de passagem com 2,5 metros, só para ter uma ideia, mas algumas poderiam ter algum tipo de melhoria, dar uma condição mais adequada, mais humana, para que as pessoas possam se utilizar melhor, né? E dar mais segurança, com uma iluminação adequada, enfim, tudo aquilo que uma cidade carece. E aqui a gente mostra mais ou menos a evolução do sistema BRT no mundo. Muitas vezes a gente pensa, bom, como é que é o VLT? Tudo bem, o VLT é importante também, mas a rapidez com que o sistema BRT evoluiu ao longo desses anos todos, né? Desde quando surgiu em Curitiba, na década de 60, 70, até chegando a esses níveis hoje. Aí a gente vê também a quantidade enorme de extensão construída de BRTs. E aqui mostram todos os países, né? Vários países, isso no mundo inteiro virou realmente uma febre. Né? Por quê? Tem que ter alguma razão. A razão é exatamente essa. Custo, investimento, rapidez de implantação, facilidade de operação e flexibilidade, sobretudo. E aqui nós vamos mostrar algumas evoluções. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que não o VLT, que é mais bonita, mais confortável, mais isso, mais aquilo, né? Então, tem essa fábrica que está sediada na Bélgica e que produz alguns tipos de BRTs, né, que o pessoal já apelidou de BR, como é? Tem o nome aí, quer dizer, praticamente competindo, né, com o VLT. Então, realmente são sistemas extremamente modernos, ar-condicionado, pistas mais baixas. No nosso caso, o piso vai ser elevado, porque a estação hoje também é elevada, né? Mas nada impede de ter esses modais. Esses modais podem ser propulsionados, né, por diesel, biodiesel, biogás ou gás metano, enfim, todas as alternativas, inclusive motor elétrico. Então, é perfeitamente compatível com aquilo que nós estamos pensando, que é ter um sistema extremamente flexível, moderno, confortável
e que tenha todas as condições de controle através do ITS, né, que é uma forma de saber quando o veículo chega, de que forma ele vai trabalhar, enfim, todas as características. E também o transporte marítimo, que todo mundo fala e as pessoas nem sempre, muitas vezes, conseguem imaginar como é que isso seria, né? Mas não é, evidentemente, um catamarã desse tamanho com transporte de automóveis e veículos, mas sim para passageiros. Tem uma capacidade que varia de 50 até 400 passageiros, até mais, né? Chegando até 2.000 passageiros. Bom, foram também avaliadas as opções de onde poderia sair e para onde poderia chegar. Essa é uma alternativa já em estudo bastante avançado. Esperamos poder implantar mais rapidamente, já tem empresários interessados, autorização do DETER para que possa realizar essa travessia, autorização tanto em São José quanto em Florianópolis, dependendo apenas de estudos ambientais ainda por ser terminado. Né? E aqui alguns investimentos que serão realizados, tanto em Florianópolis quanto no continente, nos outros municípios, em relação às ciclovias. São 430 quilômetros de ciclovias previstas. Realmente é uma quantidade bastante ambiciosa, mas que, ao longo do tempo, ele vai acontecer. Né? Também as zonas 30, que nós chamamos, onde há uma velocidade bem controlada, e tem alguns exemplos já aqui em Florianópolis, e que permite fazer com que nós tenhamos maior prioridade para o pedestre e para o ciclista. Esse é o princípio básico. Primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois transporte público e, finalmente, outros modais de transporte individual. Aqui também, nas zonas 30, portanto, são 30 quilômetros e mais 146 quilômetros de vias completas. Vias completas são aquelas que têm de tudo. Ciclovia, calçada, ônibus, até automóvel, dentro de um processo de divisão do espaço, de tal maneira que não crie inconvenientes um ao outro, né? Que haja harmonia. Então, aqui é um exemplo de onde poderão acontecer essas áreas compartilhadas de pedestres, espero, aqui na zona central, principalmente o setor histórico de Florianópolis, setor histórico lá de São José e outras regiões, possam também ter um tratamento diferenciado, valorizando as construções e valorizando, sobretudo, a presença das pessoas. Né? Nesse ponto, eu acho que Florianópolis precisa estimular a moradia no centro. E moradia, que eu digo, diversificada, não é só rico, não, é todo mundo junto, de tal maneira que crie uma condição extraordinária de vida e trabalho. E aqui, também em São José, na Avenida Kennedy, como pode ser transformado, desde que eliminado o estacionamento em pente, é um caso típico que pode acontecer, inclusive por faixas exclusivas e tudo mais. E aqui entra um aspecto fundamental. Né? Já no início do ano passado, foi editado o Estatuto da Metrópole, e que finalmente se consolida algumas propostas que vêm sendo discutidas há 15, 20 anos, desde a aprovação do Estatuto da Cidade. Né? Ou seja, de que maneira esse Estatuto define a região metropolitana e como essa região metropolitana precisa ter essa governança. Né? Essa governança que tenta juntar as cidades que compõem a região metropolitana dentro daquilo que nós chamamos de um convênio interfederativo, que pode ser vertical ou horizontal. Vertical quando entra o Estado, município ou até governo federal, caso do DENIT, por exemplo. Ou horizontal dentro da própria estrutura do Estado, tanto o DETER quanto o DEINFRA e outros órgãos
dentro dessa mesmo nível hierárquico. E o ponto fundamental nós chamamos de PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de toda a região metropolitana, que envolve não só mobilidade, né? Envolve saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, enfim, é um diagnóstico completo e uma proposição também completa de toda a região metropolitana, fazendo com que, depois de aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, essas diretrizes sejam também obedecidas pelos respectivos planos diretores das cidades que compõem a região metropolitana. Então, há toda uma integração, uma interação muito forte. É importante destacar que essas características têm que ser sempre consensadas. Não pode nunca ser uma coisa de cima para baixo, de baixo para cima. Tem que ser de forma justa, um ganha-ganha, que todos possam ter as condições para que nós tenhamos uma região bem harmônica. Eu dou só um exemplo de como essa coisa pode ser feita. Em Curitiba, nós tínhamos uma concentração muito grande de indústrias na capital, até a década de 80 até a década de 90, digamos. E chegou-se à conclusão de que era muito mais importante você fortalecer os municípios vizinhos do que ficar concentrando tudo na capital. Com todos os problemas de trânsito, de favelas, acontece mesmo, né? Infelizmente. Bom, quando veio o segundo ciclo de industrialização, principalmente com as montadoras, nós definimos as cidades da região metropolitana como receptoras desses investimentos. Só o município de São José dos Pinhais, por exemplo, que era o 9º ou 10º maior arrecadador de ICMS, passou a ser o 2º maior arrecadador e, consequentemente, investimentos maciços feitos dentro da cidade. Então, é necessário ter esse sentido de colaboração, de cooperação, de compartilhar as coisas, né? Você não pode concentrar tudo num local só. Tanto é assim que, especificamente na região metropolitana aqui de Florianópolis, nós temos um novo eixo projetado dentro do Plamus, que é um eixo que compõe a segunda perna do H, que é uma nova centralidade no continente, né? Por quê? Porque 60% dos empregos estão concentrados aqui em Florianópolis. Daí o movimento pendular, que acontece pela manhã e à tarde, né? É uma coisa assim impressionante. Então, criando-se essa centralidade no continente, você procura equilibrar um pouco mais esse movimento pendular, né? Acontece a mesma coisa em Brasília. Em Brasília é muito pior, né? Porque o plano piloto tem 250 mil habitantes e o resto do Distrito Federal tem 3 milhões, lá vai pedrada. Então, há um movimento pendular muito mais intenso. Mesmo com o metrô, não consegue resolver esse problema pendular, né? Quer dizer, é terrível quando você vai no eixo monumental, quando você chega no Mané Garrincha, tem um mar de ônibus estacionados lá durante o dia, né? Esperando a volta das pessoas para as cidades onde eles moram, que eles chamam de cidade satélite, que é um nome horroroso, porque dá um certo sentido de exclusão, né? Quando trabalhei lá, nós procuramos juntar essas coisas, mas é realmente um problema muito sério. Então, nós estamos tentando criar essa centralidade no continente para equilibrar um pouco essa dinâmica econômica que nós observamos na região metropolitana. Vamos lá. Bem, esse convênio interfederativo, portanto, definiu essa questão do planejamento, gestão, operação do sistema de mobilidade urbana. Isso implica, inclusive, no gerenciamento de uma série de fatores, como estacionamento, como carga e descarga no centro, criar polos de distribuição de cargas, né, mais adequadas e fazendo com que veículos menores façam essa distribuição nas áreas mais solicitadas. E também integram um sistema, o eixo de circulação troncal,
sistema 2H, né? As linhas alimentadoras que irão operar nessas vias arteriais do sistema e as rotas náuticas que interligarão tanto o continente quanto a própria ilha. E aqui nós fizemos, juntamente com a Prefeitura de Florianópolis, uma abordagem de como isso poderia ser feito de uma forma coordenada, né? Então, nós temos todos os municípios, os 9 municípios da região. Florianópolis, por ser o polo, tem uma capacidade de resposta maior e, consequentemente, tem maiores condições técnicas de trabalhar juntos nessa questão metropolitana. E, evidentemente, os recursos que são fundamentais, né? No momento o país passa por uma crise, a gente chega lá em Brasília, é recebido muito bem, mas na hora H do dinheiro a coisa nem sempre sai. E, obviamente, todos os atores, tanto em nível vertical quanto em nível horizontal, também fazem parte desse processo. Então, estamos nesse momento trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Florianópolis e também com os outros municípios. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só uma observação importante é que no ano passado, mais ou menos em junho, por aí, nós sentimos que provavelmente não haveria recursos do governo federal para um projeto desse tamanho. E partimos para uma solução, a famosa PPP, Parceria Público-Privada. Para isso tivemos que alterar a legislação de Santa Catarina em relação a essas nova modalidade de parceria público-privada, e estamos nesse momento já recebendo os primeiros estudos para a implantação do BRT. E dividimos essa implantação em dois níveis. A primeira, que é a infraestrutura, que compreende a via, né, permanente, via com concreto, as estações, os terminais, o ITS, enfim, todo aquele que compreende o sistema de infraestrutura. E essa é uma concessão administrativa, portanto, haverá uma contraprestação que o governo do Estado terá que cumprir. E uma segunda, que pode ser uma concessão pura, que é simplesmente a frota, que vamos especificar, e a sua operação. De tal forma que nenhum aspecto da infraestrutura influencie o valor da tarifa de operação. Então, esperamos conseguir alguma coisa bem mais palatável do ponto de vista de tarifa, inclusive com a integração física, tarifária dos passageiros da região metropolitana que demandam a capital, e vice-versa, né? Então, são coisas que nós estamos, nesse momento, trabalhando com a lei do PPP do governo federal, mas trabalhando ativamente para viabilizar esse processo. É evidente que nós vamos partir, depois que nós avaliarmos esse projeto, por novas audiências públicas, né? Com certeza estaremos de volta aqui, se me aceitarem, e é muito importante que a gente tenha essa participação das câmaras de vereadores dos municípios, até porque haverá necessidade de convalidação daqueles convênios interfederativos que eu citei anteriormente. Por enquanto é um convênio guarda-chuva e que cada ação específica, então, por exemplo, na área da mobilidade, terá que passar por um contrato de programa, onde se especificam as obrigações, direitos, responsabilidades de cada ente. E não é só na mobilidade, pode ser no saneamento básico, pode ser na infraestrutura, pode ser no meio ambiente, enfim, tudo aquilo que compõe os interesses maiores de cada um dos municípios. Então, quero agradecer a gentileza do convite, presidente, e dizer que estamos à disposição para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado. Você gostaria de responder aí ou aqui? Pode ser aqui? Como quiser. Pode ser aqui. Você sentar um pouquinho. Aqui. Então, uma aguinha, um cafezinho, fica melhor. Questão de ordem. Ok. Questão de ordem, vereador de Glávio Goulart.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a vinda do senhor Tamaguchi e dizer e pontuar, pela experiência que eu tenho nessa casa, de várias discussões que já houve em relação a vários projetos, até para não dizer algumas odisseias, né, que foram colocadas no passado e até hoje não se tiraram do papel. É uma discussão pontual. Uma delas é o transporte marítimo, que até hoje se fala e já fui 500 reuniões aí do governo do Estado, trouxeram gente de todo lugar do mundo e nunca conseguiram implantar. Uma das perguntas é sobre esse desafio que eu acredito que agora vai estar em pauta com a eleição desse ano novamente dos prefeitos, que vão colocar novamente isso aí. Então eu queria que o senhor pontuasse a relação de transporte marítimo. Outra, o que o senhor tem a dizer que hoje no século XXI ainda tem um monte de carro andando dentro da cidade, principalmente na área geográfica que é o município de Florianópolis, que tem as suas dificuldades. Ok. Não, só um instantinho. Outra, um dos problemas maiores do município de Florianópolis foi a construção dos prédios públicos prestadores de serviço à população. Isso em todas as esferas, tanto federal como estadual e municipal. Se concentraram, como o senhor falou ali, que foi muito correto, né, de tirar as galinhas dos ovos ali tudo numa cesta só. Vamos distribuir. Hoje o Estado está fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vi, eu não peguei se o senhor falou sobre a beira-mar continental e também o futuro da 282 da Via Expressa, né, o que ela pode contribuir. E se vai ter quarta ponte ou não vai ter quarta ponte nesse seu projeto futuro. Ok. Vou passar a questão de ordem, vereador Lino Pérez. Em primeiro lugar, parabenizo a frente parlamentar, no caso da coordenação do vereador Ricardo, que faço parte também, né, e a participação, e a vinda agradecemos do nosso arquiteto Taniguchi, que é conhecido, para quem não conhece, desde Curitiba. Ele foi o principal, vamos dizer, ideólogo, vamos dizer, na época do Jaime Lerner, né, que vem com a experiência de Curitiba e trazendo toda a sua experiência e construir, já realizou em várias partes, em outras cidades, né. Eu, particularmente, tenho acompanhado já há algum tempo esse debate com um pouco o vereador, agora mencionou com relação a alguns factoides que eu chamei, né, que foi aquele mega aterro do Colombo, na primeira administração do Colombo, depois do Pedro Ivo também, falecido, que é o tal do VLT, que foi 500 milhões de reais, todos eles sem nenhuma integração, seu estudo de origem e destino. Agora, a segunda gestão do governador, eu quero parabenizar, eu sou crítico ao governador, mas ele acertou, finalmente, a implantação do estudo de Plamos, que é origem e destino, né? Fazer um estudo metropolitano, integrado, apesar das vicissitudes das prefeituras. Então, essa concepção que foi colocada com um estudo, finalmente nós temos um estudo que nunca teve, só na época da Beira-Mar, eu acho que tem que elogiar e apoiar. E eu, particularmente, tenho me somado junto ao grupo da Universidade de Mobilidade Urbana, mais o observatório da Universidade também, professor Werner, apoiando essa iniciativa. Então, eu queria apoiar. Eu fui um crítico ao BRT inicialmente, apoiando o VLT, etc., mas eu acho que ele, de fato, é muito mais rígido, mas não impede, essa é a primeira pergunta, que haja uma convertibilidade, o estudo a longo prazo, quando estourar a capacidade de suporte da BRT, converter para outro modal. Então, eu queria levantar isso, não impede uma coisa, mas um estudo com outro. Também queria, eu faço uma observação, arquiteto Taniguchi, com relação ao modelo pacto interfederativo do Conselho, que era importante, baseado no Estatuto da Metrópole, que se inspira no Estatuto da Cidade, de que tem que melhorar o processo participativo das comunidades nesses conselhos. Eu acho que já vai ser uma grande questão de integrar as prefeituras, que é um problema certo, tudo fragmentados, né? Mas já foi uma grande... Agora é importante o modelo da participação, como é aqui, Conselho da Cidade, enfim, né? Então, isso eu queria, vamos dizer... Aí, a frente parlamentar aqui, junto, integrado com a frente parlamentar, vamos dizer, da LESC, que está preocupada muito com o anel oeste, contorno, que possa integrar, acompanhar esse trabalho até o fim. Eu, particularmente, apoio essa iniciativa, porque o fato, mesmo se o BRT, mas ele tem um passo civilizatório com relação aos problemas intestinais dos municípios. Aí eu pergunto, como é que estão as tratativas com relação ao sistema Fênix? Que, vereador? Porque essa é a primeira pergunta que eu queria fazer, e que acho que é o problema mais difícil. Como é que vai ter esse modelo licitatório com relação ao Fênix? Como é que ela se adaptaria? Porque muitas carrocerias são de caminhão, não são de um sistema avançado de BRT. Então, como é que está essa passagem
tecnológica, política, empresarial com esse grupo do Fênix, né? E a outra, eu me observei lá no desenho que está com a 2 está com 3 pistas de cada lado. E na 101 está com 2. Eu acho que houve um erro de desenho, porque eu imagino que não pode ser de 3 passar para 2. Eu imagino que deve ter 3-3 e a BR-101 3-3. Eu não sei, então isso eu queria um esclarecimento. Mas apoio a iniciativa, nós temos que realizar mais eventos aqui, né, vereador Ricardo? De a gente acompanhar isso, sim, e fazer um esforço com as outras câmaras aqui, nessa aqui, com articulação com outras câmaras municipais dos 9 municípios. Obrigado. Ok, vereador Ricardo Camargo Vieira. Questão de ordem. Primeiramente, agradecer a fala do Dr. Cássio, né, brilhantou a gente com o diagnóstico do estudo Plamus. Mas eu queria só pontuar algumas questões também. Estou vendo que o senhor está fazendo anotações para responder tudo em bloco, né? Mas algumas questões importantes, assim, do ponto de vista do BRT, que foi a maior solução apresentada, né? Primeiro, como que... Bom, o Estado ele está encabeçando a solução e é importante a gente entender como que essa solução ela vai se dar através do diálogo com os municípios, né? Então, como que vai haver essa integração, visto que a legislação federal coloca o protagonismo dos municípios no planejamento urbano. Então, como que a licitação ela vai, ou a PPP, ela vai fazer o diálogo com